sei que vocês estão ansiosos para começar a ouvir o episódio, mas vocês sabem que nós estamos a tentar crescer e para isso só precisam de fazer uma coisa. É grátis, é fácil, basta clicarem aí no botãozinho para subscrever. Se quiserem podem ativar os alertas, isso também pode ser, obviamente, mas ajudem-nos a promover o canal do YouTube. É uma forma que nos vai ajudar a crescer no futuro e, tal como eu disse, é grátis e é fácil. Não dá milhões, mas ajuda-nos. Malta, bora lá, vamos ouvir o episódio. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Pacesetters Podcast, sempre comigo e com o Vítor. Desta vez contamos aqui com um convidado muito especial, o André Pereira, atleta do Benfica e da seleção também. Antes de passar a palavra só aqui, ir rapidamente pelas marcas que o André tem, só para verem a valia dele. Aqui, por exemplo, aos 5.000 metros 14,02, aos 10 km 28,51, aos 3.000 metros obstáculos 8,38 e um bocadinho mais recentemente aqui à meia maratona 1 hora, 2 minutos e 20 segundos. Por isso, vemos já por aqui que não se trata de um atleta qualquer. André, muito bem-vindo. Como é que está tudo por aí? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Olha, cheguei agora há 3 dias de altitude. Olha, estou a treinar bem, por isso está tudo a correr bem. Olha, e a altitude vai ser certamente aqui uma coisa que queríamos falar, por isso já nos estás a dar aqui sumo para a conversa. Mas se calhar até começávamos e regressávamos um bocadinho aos inícios e percebíamos aqui como é que começaste no atletismo, se foi logo, sei lá, o teu desporto inicial, principal, se começaste por outra coisa e depois calhou começares a correr. Como é que foi esse começo Basicamente, no atletismo? calhou mesmo ir para o atletismo porque foi com 6 anos, por isso foi muito cedo. Eu fui para o atletismo, olha, porque na escola disseram que eu era hiperativo, tinha que parar quieto nas aulas. Na altura o meu irmão estava no atletismo lá no Clube da Terra e eu fui com ele, basicamente foi isso. E a partir daí, olha, nunca mais deixei o atletismo. Tu és de que zona já agora? Sou de Gondomar. Ok. E como é que foi essa progressão na corrida? Acredito que cá começaste naqueles corta-matos escolares, depois começaste a mostrar valor e algum treinador se calhar pegou em ti. Como é que foi essa evolução? Pronto, até agora ao Benfica, literalmente. Sim, olha, como aquilo basicamente, o desporto escolar veio mais tarde, eu comecei mesmo logo federado, porque lá está, e juntei-me logo a um clube. E na altura o clube era mesmo só de estrada, ou seja, normalmente agora a malta junta-se e bem a clubes que treinam em pista de atletismo, então passam por todo o processo de várias disciplinas no atletismo, né? Fazem salto em altura, salto em comprimento, fazem tudo. Olha, eu não, eu fui sempre correr. Foi sempre começar a correr na estrada, nos grandes prémios. Na altura, isto, como eu comecei com 6 anos, era no ano 2000, 2001. E nessa altura, nos anos 2000, havia muitas provas, mesmo no Norte. Aveiro, Porto, Braga, estava sempre todos os fins de semana havia competições, grande prémio de qualquer coisa. E olha, todos os fins de semana eu ia competir a um grande prémio qualquer. Pá, aquilo basicamente para mim era super divertido porque estava com os meus amigos e depois ainda ganhava um troféu. À custa disso tenho mais de 200 troféus lá em casa, é engraçado também. E pronto, olha, e a progressão foi por aí. Na altura comecei com o Carlos Pimenta a treinar até aos meus 14 anos. Depois fui abordado pelo Casa do Benfica de Paredes para fazermos um clube, para sermos campeões nacionais de corta-mato. Juntei-me a eles, entretanto nessa altura mudei de treinador. E o Casa do Benfica de Paredes, pronto, já comecei a ter resultados de maior relevância a nível nacional. Fomos vice-campeões de corta-mato na altura e aos 17 anos, júnior primeiro ano, juntei-me ao Benfica e desde aí que estou no Benfica, já vão para 13 anos. E embora, só voltando aqui ao que tu mencionaste, da questão de não teres passado pelaquela fase de experimentar diversas modalidades dentro do atletismo, é algo que nós já falámos aqui, obviamente, noutras conversas, mas o que é que tu sentes que te ficou a faltar alguma coisa? Tu sentes que se calhar
esse pensamento até... Ok, sim, os miúdos devem experimentar as diversas modalidades, mas achas que se um miúdo gostar de correr, não vale a pena ele estar a experimentar outras modalidades e apostar completamente na corrida? Qual é que é a tua opinião sobre isso? Olha, eu que basicamente fiz sempre a mesma coisa, acho que é importante fazer várias quando és novo. Ok. Até porque ficas com bastantes características diferentes, enquanto eu, neste momento, por exemplo, podia ser muito mais rápido, podia ter uma técnica de corrida bem melhor, e como eu nunca treinei, porque pronto, isso treinas mais na pista, pá, pronto, acaba por ter algumas lacunas, sabes? Por exemplo, tu vês muitos atletas que são rápidos aos 1500, por exemplo, o Isaac Nader é um caso desses, e estou a falar do Isaac por causa, obviamente, dos resultados que ele tem feito agora. Pá, o gajo, ele veio do futebol, e são pequenas coisas que tu às vezes ganhas vindo de outros esportes. Ou seja, se tu estiveres no atletismo e entras novo, isso aí novo é relativo, mas fores fazendo várias disciplinas, velocidade, etc., tu vais ganhar valências que uma pessoa como eu, que não treinou isso, neste momento é muito difícil tu ires conseguir. Por exemplo, a técnica de corrida, que é muito natural para cada pessoa, tu desenvolves mais ou menos até aos 14, 15 anos no máximo. Depois dificilmente tu vais mudar, tu consegues mudar algumas coisas, até não por treinar a técnica, mas até por treinares a tua força, tu vais conseguir correr melhor, se calhar ficar com mais stiffness e tudo mais, mas nunca vais ficar como se começasses mais cedo, tá a ver? E isso acho que isso é uma mais-valia importante. Sim, e Ok. só falando aí dos outros desportos, e acho que já tivemos pessoal aqui no podcast também, que em pequenos fizeram natação, ou seja, nada a ver com o atletismo em si, e depois quando acabaram por fazer a transição para o atletismo, renderam de uma maneira porque tinham ali uma capacidade aeróbica brutal, e vê-se mesmo muitas histórias dessas de pessoal que vem da natação e que depois começa a correr e começa logo a render muito desde o início. E tu tens o caso também do atletismo para o ciclismo, por exemplo, porque Sim, também sim. já estás muito desenvolvido aerobicamente, e quando vais para o ciclismo, se tiveres força, és muito bom. Curiosamente, também queria fazer aqui a pergunta sobre cross-training e assim, mas obviamente a níveis diferentes aqui comigo e com o Vítor, mas aconteceu-nos isso por lesão. Começámos a fazer bicicleta durante longos períodos, no meu caso foi 4 meses, no Vítor pronto, está a ser um pouco mais, mas notei muito isso. Ao início havia ali aquela questão de não ter força específica para a bicicleta, por isso parece que as pulsações estavam sempre ali na baseline, mas a partir do momento em que consegui dar aquele salto e ter uma preparação física mais adaptada ao ciclismo, senti que comecei a render muito porque a capacidade aeróbica estava lá, e o Vítor de certeza que sentiu a mesma coisa, depois de dar aquele salto inicial, começou a render muito. E já agora, fazendo aqui a pergunta, também queríamos também falar aqui um bocadinho da tua semana de treino e semana tipo e o que as várias valências aqui do treino. Também costumas fazer alguma espécie de cross-training ou introduzir algum ciclismo ou alguma coisa além da corrida? Sim, isso acaba por ser também, como estavas a dizer, num período de lesão. O cross-training é super importante, principalmente quando começas a ter algum tipo de lesão, de alguma dor, para não baixares os níveis de treino. Que, pronto, basicamente ou quando estás a iniciar ou fazes férias e começas a treinar, para não começares logo a meter muita carga física, porque é o problema do atletismo, é esse mesmo, é que tu tens muitos impactos que é bom que tu faças isso progressivamente, porque senão a probabilidade de teres uma lesão é muito grande. Já, obviamente, que não estamos a dizer que se fizeres isso não vais ter lesão, ou se fizeres muito progressivo não vais ter lesão. É impossível às vezes não teres lesão. Minimizas, não é? Exatamente, é mesmo para minimizar, mas acima de tudo é isso, o cross-training entra também no meu treino quando eu começo a ter algum tipo de lesões, ou quando começo a ter algum tipo de toque, ou quando estou a iniciar a vir de férias. E a minha semana agora aqui em Lisboa neste momento tem sido basicamente constituído por 3 dias chamados o Easy, aqueles treinos para recuperar, que é a segunda, quarta e sexta, exatamente. Depois tem ali terça e quinta, dias que normalmente fazemos double threshold, ou seja, fazemos de limiar de manhã e à tarde.
depois sábado fazemos um treino mais de VO2 máximo, ou seja, aquele típico treino de séries antigamente que normalmente os portugueses fazem, né? E ao domingo uma long run, basicamente é isto. Faço também, depois meto ginásio, segunda e sexta, e a base e a maioria é isto. E depois Mas, depois dependendo da época em que fase é que estamos, fazemos mais volume, menos volume, mais intensidade, menos intensidade. claro, claro, claro. Mas tu mencionaste agora que estás a fazer, que esta é a tua rotina em Lisboa. O que é que difere, e saltando se calhar aqui, parece que estamos a saltar muito entre temas, logo aqui no início da conversa, mas o que é que difere para o que tu estavas a fazer em altitude? A altitude, sim, eu disse em Lisboa, mais a pensar que antes, pronto, no ano passado estive no Porto e tudo mais. Não, Ok. em altitude foi praticamente a mesma coisa. A diferença é os ritmos. Tens que andar mais devagar. Se tu achas que vais correr à mesma velocidade, esquece, não consegues. Até Já consegues. agora, por curiosidade, aonde é Já é o estouro mais cedo. Sim, o estouro é mais cedo. Aonde é que estiveste em altitude e quanto Em tempo? Serra Nevada. Aqui. É perto, opá, é super perto porque consegues ir acho que é o sítio que aqui quem vive principalmente em Lisboa, opá, Aham. aqui no sul de Portugal, chegas lá super rápido, 6 7 horas, e é uma altitude muito elevada, 2300 metros, ou seja, faz bastante efeito, é muito diferente treinar lá. E olha, ainda não sei como é que é os resultados, né? Porque agora é que eu vou começar a competir, mas penso que irão ser, isso é E que irão ser bom. quantas semanas estiveste lá? Um mês, No... semanas, Um mês? sim, o Ok, mês junho ok. todo. E pronto, eu diria e deixo isto em jeito de pergunta, que se calhar um mês é o mínimo Sim, normalmente, para render, não é? Porque se normalmente, calhar a primeira semana é quase de habituação, diria eu. sim, Nunca imagina, fiz. o protocolo cientificamente comprovado são os 21 dias. São Ok. basicamente umas 3 semanas. Para nós ficamos um mês, acima de tudo, por período competitivo e os custos. Porque nós alugamos normalmente nós alugamos o Airbnb e normalmente quando é um mês de que tu arrendas, tipo, tens um desconto. Então Ok. foi muito por aí. Foi, olha, arrendámos um mês o Airbnb, olha, e agora já que estamos aqui vamos treinar e lá está. No mínimo são esses 21 dias, a mais o que vais sentir é que vais sofrer cada vez mais e já começa estás lá em cima. E dirias que, pronto, não sei, acredito que já tenhas feito outros estágios anteriores, mas dirias que hoje em dia no alto rendimento é quase uma coisa essencial Sim, olha, para estares ao nível dos melhores. sim, olha, eu curiosamente foi o meu primeiro estágio de altitude. Lembro-me perfeitamente quando se começou aqui em Portugal a fazer e foi o Rolim, né, do Emanuel Rolim e o Barata foram os pioneiros a começar a investir nesse tipo de treino. Na altura eles incentivavam-me bastante eu ir com eles, mas é um investimento da tua parte. Eu acabei por nunca decidir ir simplesmente porque na altura não estava, eu e o meu treinador não estávamos assim confiantes para fazer um tipo desse treino porque tu tens que mudar algumas coisas. E acabei por nunca fazer. Agora surgiu a oportunidade porque estou a treinar com o Manel Nicolau e fui com o grupo, então acaba por ser sempre muito mais fácil. Epá, mas sem dúvida que epá, eu senti agora, né? Tipo, toda a gente fala de treino de altitude, mas tu realmente sentes a diferença quando estás lá que epá, tu estás a treinar lá e aquilo é tão mais difícil que agora que chegas aqui, epá, automaticamente tu percebes que é mais fácil treinar aqui. E depois o normal é sentir efeito quando fores competir. É como eu te digo, ainda não fiz nenhuma prova, não sei, mas só o facto de estás a treinar num sítio muito mais difícil e depois quando vais competir é mais fácil, só isso prova que vai ter bons resultados. Opá, e uma das coisas que eu sempre achei, opá, quando tu és miúdo ali em Júnior, até aos 20 anos, normalmente tu estás a lutar quase de igual para igual com outros atletas de outras seleções. Pá, eu tenho o caso de tantos atletas franceses que eu me batia de igual para igual. Pá, e os gajos começaram a fazer estágios em altitude a partir dessa idade e foram a Tóquio, por exemplo, em 2021 e foram a Paris. Pá, e eu, porque nunca fiz, nunca apostei. Pá, e isto também falando, ou seja, os franceses têm um grande apoio da federação para fazer isso e estão lá em Font-Romeu, que é em França, né? Fazer altitude, tu notas que às vezes não é talento, às vezes não é nada, às vezes é investimento e pronto, e às vezes tu dás o salto ou não consoante estes investimentos que tu fazes.
Sim, por exemplo, estavas a falar no Barato, já contámos com ele 2 vezes aqui no podcast, e ele sempre falou disso, e eu recordo-me ele quando estava, aliás, a preparar Tóquio, e depois antes, quando estava a preparar a Valência, quando fez a marca de qualificação, eu acho que ele nesse ano inteiro teve 6 meses em altitude, e ele dizia isso, que não só era essencial numa perspectiva de treino, como também conseguia perceber isso mesmo de que ele estava lá e estava a treinar o mesmo que a competição, e que ganhava uma confiança que quando ia para a prova sabia que, ok, eu estou ao nível deles, pois ali obviamente há dias e dias, mas que também ganhava uma confiança muito grande. E olha, uma coisa que eu senti agora a treinar lá é que, por exemplo, tu para tu estás a fazer os teus níveis de esforço que fazes aqui em baixo, tu corres mais lento. Tu ao correres mais lento tens menos impactos. Só isso já te ajuda, por exemplo, na recuperação. Ou seja, tu aqui em baixo, para conseguires atingir os teus níveis de limiar, de VO2 máximo, tens de correr mais rápido. E vais ter mais impacto, porque vais estar a correr mais rápido, é mais impacto, né? Pá, lá em cima, corres mais devagar, menos impacto, estás a atingir os mesmos níveis, fisicamente estás melhor. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. É verdade. E acredito também o facto de estares quase mais isolado, não é? Não tens tanta distração, porque convenhamos, aqui há sempre distrações de ter que ir ali, ter que ir aqui. 100%. Ali estás, é comer, descansar e correr praticamente. Sim, opa, e olha, agora estivemos lá, foi engraçado porque a primeira semana que nós estivemos lá foi quando era a última semana da malta que vai competir agora no Tour de France. Então, nós vimos o Pogacar, nós vimos o João Almeida, nós vimos o Alain Filipe. Uou, ok. Tipo, é brutal. Tipo, estás lá e sabes que olha, vai começar agora sábado a volta à França, e tu estás a ver a malta lá, e é muito difícil por causa disso. Percebes que estão ali os melhores, estás no sítio certo. Sim. Sim, e logo isso acaba por ser motivante, não é? Porque estás ali com a nata das natas. Já agora, por curiosidade, o Alexandre Figueiredo também teve Sim. Estou só a perguntar porque ele também teve há um mês e tal. Sim, aqui no podcast, e tinha ideia de ter visto uns posts dele em Serra Nevada, daí a pergunta. E já agora, só voltando ligeiramente atrás, quando estavas a falar da tua semana tipo, em média, e acredito que isto varia muito se estiveres, por exemplo, focado nos 5.000 metros ou numa meia maratona, mas quanto é que dirias que seria ali a tua semana média a nível de volume de quilómetros? Novamente, obviamente vai variar muito, mas, por exemplo, pegando aqui no exemplo da meia maratona, que foi no início do ano, andaste a fazer quantos quilómetros por semana, mais ou menos? Olha, na meia maratona acho que a média acabou não vai variar muito, se calhar, como o que vocês acham, mas a média na meia maratona, quando eu fiz em Sevilha, foi para aí 170, mais ou menos, tipo a média, ou seja, já fiz mais e menos, mas a média foi para aí 170, e agora a média em Serra Nevada foi 160, estás a ver? Ok. Mas por exemplo, realmente não é uma grande variância. Não é muito, mas por exemplo, os treinos são bastante diferentes, os ritmos são bastante diferentes. Mas, por exemplo, eu fui ao europeu de meia maratona, e aí a minha média não consegui passar os 130 e tal. Ou seja, também depende muito da forma que tu estás a ver? E às vezes tu podes querer chegar aos 170, mas isso ainda te vai fazer pior. E eu quando treinei, e por isso é que eu fiz uma 2 em Sevilha, e depois fui fazer no europeu e fiz uma 4, quase uma 5. Tipo, porque às vezes também tens que ouvir o teu corpo, e não é só estar focado no número, 180, eu tenho que fazer 180. Não, acima de tudo tens que perceber porque é que estás a fazer 180, se calhar até consegues fazer 200, ou outras vezes 120 é o máximo, estás a ver? Tipo, sim, se começas ali a sentir algum toque. Sim, e às vezes não é só toque, às vezes lá está, olha, estavas a falar da rotina que nós temos, e a diferença, por exemplo, que é fazer um estágio, e isso é muita diferença. Tipo, às vezes nós, por exemplo, no atletismo é muito difícil tu viver só do atletismo, sabes? E tens que fazer outras coisas. E tudo, ainda para mais vocês, por exemplo, que trabalham e tudo, eu acho que é mesmo preciso às vezes ter mais consciência do que é a vida para além do treino, do que pensar só no treino. Ou seja, o treino tem que ser um complemento, e quando tu fazes muitas outras coisas,
tens que pensar do treino dessa maneira, ou seja, como é que é o resto, como é que tu estás psicologicamente para fazer o treino. Porque às vezes, mesmo que o teu corpo esteja bem, se tu estás saturado da cabeça, tu não vais conseguir fazer tanto treino, estás a ver? Claro. E isso às vezes diz mais do que os quilómetros que tu fazes. Sim, definitivamente. Mas isso, e já agora fazendo mesmo aí a ponte para uma pergunta que te queria fazer, pelo que deste a entender, então tu focas-te praticamente exclusivo ao atletismo, não é? Vamos excluir aqui a parte da em altitude e vamos focar aqui na tua vida em Lisboa, no Porto, onde seja. Qual é que é aqui o teu foco na recuperação e quais são aqui os teus métodos de recuperação? Porque isto é muito giro e nós às vezes acabamos nos focar nestas conversas muito. O foco é conta lá como é que tu treinas, tu que és um atleta, tu estás aqui e nós estamos lá em baixo. Mas no fundo a recuperação é algo que quase todos conseguimos fazer. E quais são aqui os teus principais, as tuas principais armas para a recuperação? Olha, muito simples. Basicamente é proteína depois dos treinos. Muito fácil. Mas acima de tudo, para além dessas cenas todas que se possam dizer, tipo, da nutrição que faz efeito, sinceramente para mim, é dormir sempre à mesma hora e acordar sempre à mesma hora. E descansar às vezes não é, para mim, é tipo ter que é o que nós temos, que é normalmente quarta à tarde e sábado e domingo à tarde, ter a tarde livre para tu descontraires. Estás a ver? Para mim isso aí é que é o fundamental. Eu posso não estar a tomar proteína, posso não estar a tomar nada dessas cenas que a malta vende na internet e que dizem que faz bem e que faz, mas para mim o ideal é mesmo sempre dormir à mesma hora, acordar à mesma hora e ter no mínimo duas tardes livres por semana para tu descontraires e para estares com os teus amigos e para relaxares um bocado e tirares um bocado o foco do atletismo. Sinceramente é isso e depois lá está, periodizares bem o teu ano, porque é impossível tu estás um ano a top. Tens que olha, eu quero estar a correr bem na meia não sei das quantas e saberes que aqueles 3 meses para ali tu vais estar focado, mas depois tu dizes assim, olha, fiz recorde à meia, daqui a 3 semanas ou 2 semanas há uns 10 km, vou postar aquilo outra vez, fazes outro recorde pessoal e tu dizes, deixa-me continuar, daqui a 2 semanas mais não sei que é 5 km, tu não vais aguentar, estás a ver? E eu acho que às vezes é tu teres essa consciência de lá está, tipo, se perceberes que tu quando treinas muito para uma coisa, tu vais precisar de recuperar. Isto, olha, a Susana... Físico e mentalmente. É as duas coisas. Às vezes o teu corpo até está fixe para continuar, mas tu precisas mesmo tipo, desligar. A Susana Feitor uma vez disse-me uma coisa que eu levo, porque é visual, então eu gosto de coisas visuais, e ela diz, tipo, o treino é como tu tivesses um poço com água e vais tirando. Estás a tirar água. Tu treinas, tu tiras água. E quando descansas, estás a pôr água. E muitas das vezes tipo, tens que perceber que tens que pôr mais água do que o que tiras. Da mesma maneira, quando estás a treinar muito, estás a tirar muita água. E é um balanço desse poço de água que tu... Se não chegas ali a uma altura e não chegas lá com o balde e o balde já não traz água nenhuma. Exatamente. E obviamente, só seguindo aqui também por vias de recuperação mais tradicionais, mas embora concorde em absoluto contigo e honestamente, mesmo estando lesionado, está a ser algo que eu estou a ter um grande foco agora nas últimas semanas, é tentar regular o meu sono, porque isto também com crianças sinto que ando completamente todo partido, principalmente mentalmente e não tanto até fisicamente. Lá está, não tenho tido assim treinos muito exigentes, mas massagens, crioterapia, essas coisas, tu apostas em algumas coisas, apostas em tudo, pressoterapia, por exemplo. De todos esses, tipo, eu faço todos, embora tipo, o mais importante é a massagem. O poder mesmo é 3 por semana. É segunda, quarta. 3 por semana, ok. É segunda, quarta e sexta. Tipo, há quem diga que tu não deves fazer muitas massagens, que é para o teu corpo também se habituar a recuperar. Para mim isso é tanga. E eu quantas mais puder ter, melhor, porque vou estar melhor. E sinceramente acho mesmo que faz. Tu
estando com os músculos soltos, estando bem, tipo, sem mazelas, tu estás sempre melhor. Quantas mais massagens puderes fazer, melhor, sinceramente. E isto, Não, Isto é. Desculpa, acaba. eu estava a explicar, segunda, quarta e sexta, porque lá está, são os dias de recuperação, é dias de recuperação em tudo, entendes? Tipo, vais fazer massagens nesses dias melhor do que estás a fazer massagens em dias que vais fazer treinos específicos. Claro. Eu ia dizer era só que isto também lá está, isto é com conta, peso e medida, pelo menos acredito nisso, porque o pessoal que faz massagens, e às vezes faz, vamos dizer, o normal vá de 2 em 2 semanas, eu tipicamente fazia sempre semanalmente, também era algo que eu necessitava, mas fazendo 3 vezes por semana, eu pessoalmente não vejo mal nenhum, porque eu também, se eu pudesse, eu também fazia na altura que andava a treinar mais. Mas também acredito que seja a pressão, não, porque o pessoal está habituado, sempre vai à massagem, é sempre a matar. É aquele que tu quase até saltas da marquesa. Eu acredito que a pressão que te aplicam nessas 3 vezes por semana vai diferindo, tendo em conta o que tu precisas, não é? Porque às vezes precisas mais de uma massagem de ativação, outras vezes precisas mais de uma massagem mais profunda, outras vezes é assim mais suave, pronto, certo? Exatamente. Isso aí eu acho que é mesmo... normalmente, tu se fazes massagens regularmente, tu quase nunca precisas muito intenso. Porquê? Porque já estás relaxado. Só precisas muito intenso. Exatamente. Só precisas muito intenso quando, como vais poucas vezes, chegas à massagem, estás todo contraído, o massagista, se queres relaxar, tem que te carregar. É tão simples quanto isso. Se tu vais constantemente à massagem, tu não vais sofrer assim muito porque já estás relaxado. Podes ter ali um dia... E também já sabes dizer, tenho aqui este toque neste sítio, tenho ali, dá para focar em focos de tensão que tenham surgido desde a última, não é? Exatamente, é basicamente só, e por isso é que a massagem é tão importante, que é basicamente precaver o que vem, porque normalmente é normal nós corremos com dor, mas se tu prolongas muito essa dor, o normal é está errado. De repente aquilo a gravar-se, né? E depois vais ter que parar. Claro. Não, e é refrescante ouvir isso, porque eu, por exemplo, normalmente faço uma massagem a cada 15 dias. No entanto, se estou a treinar para uma maratona e já ando ali a fazer 120, 130, 140 km por semana, já faço uma por semana. E já me parece ali os mínimos. Yeah. E às vezes choca-me um bocado ouvir alguns atletas mesmo do alto rendimento que fazem muito mais volume do que eu, com muito mais intensidade e conseguem gerir tendo só feito ali uma massagem a cada 15 dias ou uma por semana. Lá está. Pois aqui entra também o problema de muitos atletas do alto rendimento. Para já, muitos não são profissionais no sentido que têm outro trabalho. Às vezes tem que ser tudo à custa deles. E obviamente entra isso também na equação. Mas só do ponto de vista de performance... surpreende muito como é que alguns atletas do alto rendimento conseguem só, por exemplo, com uma massagem a cada 15 dias ou uma por semana, e acaba por ser refrescante ouvir o que estás a dizer de fazer 3 massagens por semana, lá está, tendo em conta o volume e a intensidade com que treinas. Sim, eu acho que isso vai depender sempre muito dos atletas. Por exemplo, eu acho que para quem não faz muitos quilómetros e que não é atleta profissional, se calhar até onde tu vais estar pior na massagem vai ser na zona lombar, porque estás sentado muito tempo nos glúteos. Lá está, sim. Se calhar, por exemplo, a mim o que dói quase sempre mais aos gêmeos, porque pronto, é muito tempo a correr. E aqui, outra diferença que eu senti de Serra Nevada para aqui, nós treinávamos sempre em terra batida. Aqui vamos correr aqui para o Pardão, ou seja, Alcatrão. Só aí já precisas de mais massagem do que lá em cima, estás a ver? Eu por acaso notei muito isso. Eu já fiz, vou-lhe chamar estágios entre aspas, mas já fui este ano e no ano passado, no início de janeiro, fui a primeira vez 15 dias, depois este ano só fui uma semana para Monte Gordo. E lá dá para fazer um treino de 1 hora a rolar todo, a sair quase do hotel ou do sítio onde estamos, entrar em terra batida e passado 1 hora sair. Eu notava... Passado uns dias, eu continuava sempre a notar as pernas frescas, enquanto que aqui, mesmo um treino a rolar, acaba sempre por haver muito impacto muscular. É muita diferença mesmo. Notei muito.
Já agora, e falando aqui, estávamos aqui a falar em terra batida, tu ultimamente, eu não sei se ainda competes muito em pista, mas competes também em estrada e em cross. Como é que, quais diria, não só a nível de treino, mas depois a nível de competição, diferença entre os três e se achas que se acabam por complementar, ou seja, se é importante até ao longo dos vários blocos, ao longo da época, se é importante para um atleta ir dividindo aqui o foco em pista, em cross, em estrada, se acaba por ser mais uma mais-valia para um atleta de alto rendimento, não se focar só num tipo de competição e tentar Sim, olha, pelas vagas. eu acho que sim, embora o calendário anual é muito pouco Amigo. é muitas competições que tu tens mesmo aquilo que eu estava a dizer, tu tens que perceber, olha, o meu objetivo é aquele. Tu até podes ir fazendo provas a meio, mas sabes que o teu objetivo é aquele. Porque senão tu estás a treinar para o corta-mato, e eu este ano fiz isso, eu estava a treinar para o corta-mato e fui fazendo umas provas de estrada. Pá, mas depois logo a seguir tens a pista coberta, e eu já não faço pista coberta, pá, porque lá está, fui fazer a meia maratona. E, por exemplo, o corta-mato para mim serviu muito de preparação para a meia maratona. Porquê? Porque eu estava a fazer muito volume, e volume a uma baixa intensidade. E depois, o que eu fazia diferente para o corta-mato era treino específico em corta-mato. Eu ia aqui para o cross aqui no Jamor, pá, e treinava lá, tipo nas subidas, as descidas. Tipo, sinceramente, não fiz assim nada muito diferente sem ser isso. Pá, fazia um treino que eu andei a fazer este ano bastante, acho que fiz 5 ou 6 vezes. Foi 8 km no corta-mato. Basicamente era isto. À quinta-feira fazia isto, ou seja, fazia exatamente a semana como eu estava a dizer há bocado, só que à quinta-feira, em vez de fazer linear, fazia 8 km no corta-mato. E fui melhorando ao longo desses treinos e fui cada vez sentindo melhor. Opa, lá está, estava a treinar especificamente ali para o corta-mato. Depois, lá está, porque embora tu estejas a treinar para coisas diferentes, a base normalmente é a mesma. E tu só quando estás a aproximar da competição é que começas a treinar específico para a competição, porque a base tem que ser a mesma. Claro. Antigamente em Portugal tinhas muito aquela coisa que agora, olhando para o que nós fazíamos, não é assim o mais correto, na minha opinião, depois da experiência que eu tenho das duas realidades, que era basicamente tu pensavas, ok, até março, que antigamente o Nacional de Corta-Mato era em março, agora em dezembro, no final de novembro. Até março estavas a treinar muito volume ao corta-mato, depois de abril começava a entrar provas de pista e tu, ok, agora vamos treinar menos volume e mais intensidade. Agora nós não fazemos muito isso, nós fazemos sempre muito volume, fazemos mais intensidade mesmo quando vamos entrar em período competitivo. Pá, desta maneira eu sinto que tu consegues estar mais estável ao longo do ano, porque, por exemplo, é o que eu te disse, a minha pior forma que eu tive este ano correu uma 4 na meia maratona. Ou seja, se tu fores a ponderar isso, não é assim tão mal, estás a ver? Sim. Porque se calhar se eu tivesse assim tão mal, se calhar com pouco volume, se calhar ia fazer uma 6. Então é um bocado ponderar isto, e eu acho que tu fazendo sempre constantemente muito volume faz com que tu não baixes tanto, não faças tanto aqueles picos que estás muito bem e estás muito mal, estás a ver? Sim, desde que a intensidade seja bem gerida, não é? É meio caminho andado. Exatamente. E compensar, por exemplo, daquilo que estava a falar do cross-training. Porque é que nós fazemos cross-training? Quando começamos a ficar com algum tipo de dor, que é para isso, para os teus níveis não baixarem e tu conseguires continuar a manter um volume bom de treino. É um bocado por aí. Qual é o cross-training que costumas apostar? Bicicleta, natação? Eu se puder escolher é bicicleta e vou para a rua. Eu adoro andar de bicicleta, e ainda por cima aqui no Jamor, com a malta do triatlo, juntámos-nos a eles e vamos fazer aí as voltas com eles. E é sempre fixe para tu manteres a chama da competitiva acesa, porque eles veem uma pessoa nova e querem te matar logo, e tu fazes logo uma competição. Sim, o Alexandre tinha dito que treinava às vezes com o Hugo Figueiredo, por exemplo. Sim. Lá está. Ainda por cima o Hugo é no nosso grupo, facilmente combinámos treinos com ele. Mas é divertido, porque lá está, eles acham que nós somos mancos, mas a verdade é que tu como tens bom pulmão, aguentas sempre mais do que aqueles estão à espera. Embora não aguentes tudo, obviamente, porque eles aí são melhores do que nós, mas aguentas sempre mais um bocado, e é engraçado.
E eu, se puder escolher, vou ser, opá, porque não, estar a fazer elíptica, epá, é mesmo Sim, sacrifício. É ou sacrifício. mesmo bicicleta no rolo é totalmente Sim, diferente, é de diferente, é estar diferente. na estrada. Sim, definitivamente. Olha, e se calhar pegávamos aqui já falámos por diversas vezes, agora aqui na meia que fizeste em Sevilha este Sim. ano com uma 2.20. Tá. E queríamos saber não só como é que foi o treino e o foco aqui durante os meses que antecederam aqui a prova, e depois como é que correu a prova em si. Como é que foi gerida, do que ainda te lembras? Já foi em janeiro, mas como é que foi esse período, e depois como é que foi a prova em si? E Opa, só olha, relembrar aqui ao pessoal, uma 2.20. sim, foi uma 2.20. Olha, o treino basicamente é daquelas vezes que está tudo a correr bem, sabes? Tipo, pá, vim do Nacional de Corta-Mato em que fui segundo, consegui manter sempre consistente. Depois fiz ali algumas São Silvestres, em que estava a treinar na mesma enquanto estava a fazer as São Silvestres, então estava com bastante volume e ia competir. Depois fui fazer o Nacional de Estrada, ainda também com algum volume, e fiquei em terceiro, Nacional de Estrada. Depois faltavam 3 semanas para a meia de Sevilha. Pá, e eu já estava com muito ritmo competitivo. Pá, e a única coisa que eu fiz, sinceramente, tipo, foi fazer séries. Fiz séries longas, que foi, como faltavam 3 semanas, eu fiz uma semana 3 de 5 km. Na semana a seguir fiz 4 de 4, e na semana a seguir fiz 4 de 3 km. Pá, foi a única coisa que eu fiz, tipo, de específico para a meia. Pá, porque lá está, estava com muito volume antes, estava com um ritmo competitivo das São Silvestres que eu fiz e da Nacional de Estrada. Nacional de Estrada tinha batido o meu recorde pessoal dos 21, dos 28,51, acho eu. Pá, depois eu sabia que estava bem, não estava a ter lesões, como estava a treinar consistente, sabia que ia correr bem. Pá, depois, a meia maratona em si, epá, soube muito a pouco, sou sincero, tipo, pá, porque primeiro esteve a chover e, pá, Ok. e logo isso, se fosse só isso, já estava um bocado mal. Depois, qual é que foi o problema? Tinha pouca gente, opá, toda a gente me falava bem da maratona de Sevilha e da meia também, só que há uma grande diferença entre a meia de Sevilha e a maratona, principalmente para nós. Pá, e eu achei aquilo sinceramente mal organizado. Pá, Boa. aquilo teve a chover, tipo, normalmente, pronto, nós da Elite que partimos na frente temos uma tenda para nós lá estarmos, tipo, e a tenda estava numa zona de terra batida que tinha poças, ou seja, dentro da tenda tinha poças de água, tipo, então aquilo foi tudo, depois aquilo, pá, eles não avisaram grande coisa quando é que tínhamos que estar e onde é que tínhamos que estar, não avisaram, por exemplo, no dia anterior à prova tu tinhas que ir mostrar as sapatilhas que ias correr, que era porque há sapatilhas que não são válidas. Sim, claro. Quando lá chegámos, eles disseram: Olha, afinal, olha, os juízes não vieram, não é preciso mostrar as sapatilhas. Eu fiquei tipo, então, tipo, mas estão a brincar um bocado com isto. Então, bora lá correr com umas Adidas Prime, qualquer coisa, não? Estás a ver? Tipo, Estou a brincar. logo no dia anterior eu comecei logo a achar aquilo um bocado estranho. Pá, mas É um pronto. bocado de falta de respeito pelos atletas, no fundo. Não é? Porque... Sim. E depois na corrida, aquilo havia malta que estava a correr para 60, estavam lá uns franceses que estavam com leve a correr para 60, e depois o resto da malta foi tentando ir atrás. Eu fiquei num grupo com o Xavier Guerra, um dinamarquês, e mais dois, um espanhol e um italiano. Opa, mas imagina, eu queria começar a correr ali para entre uma 1,30 e uma 2,0, que é 2,55, acho eu. Epá, e comecei a 2,52, 2,53, porque pá, não tinhas grupo. Epá, e eu como era inexperiente na meia, nunca tinha feito uma meia assim à série, tipo, eu não queria ficar sozinho desde o início, né? Então fui com eles. Opá, eu passei tipo a 14,25, acho eu, aos 5, que é tipo, estava a correr para baixo de 29 minutos. Eu quando passei, eu assim, epá, está top, que eu ainda estou fixe, mas isto vai começar a pesar. Opá, e depois
foi sempre um bocado a tentar gerir a prova e depois fiquei sozinho com um espanhol. Opá, eu e ele fomos ajudando. Epá, só que depois qual é que foi o problema também? A partir dos 17 até para aí aos 20, tu passas pelo centro da cidade e aquilo é tudo empedrado, com carris no meio ainda por cima. Yeah. Ou seja, Ia chover. como tinha estado, nessa altura não estava a chover, mas como estava tudo molhado, opá, eu estava sempre a escorregar. Então, tipo, ali perdemos bastante tempo, porque eu aí nessa altura ainda estava a correr para uma 2-0. Epá, e depois, tipo, esquece, tipo, já estás com muitos quilómetros, estás tudo molhado, tipo, a correr, a te escorregar. Pá, olha, foi quando acabei, olha, fiquei aliviado de ter acabado aquilo e mesmo assim, pronto, olha, foi recorde pessoal, mas pronto, com isto tudo, depois acabas, olhas para trás e ficas um bocado, epá, um bocado agridoce, mas basicamente, olha, foi aí a primeira vez, pá, porque imagina, tu vais fazer uma prova de pista, a única coisa que pensas é se não tiver muito vento, está top, porque dá para fazer boa marca. Pá, agora, para decidir uma meia, já tens que ter mais coisas em. Há muitas condicionantes. Há muitas condicionantes, opá, e por isso é que Valência, por exemplo, a meia de Valência e a maratona de Valência é brutal, porque toda a gente quer ir lá. Depois tu apanhas boleia de 30 gajos. Sim, aquilo tens grupos para todo o Claro, ritmo. Aquilo é uma fila gigante, então tipo, tu consegues ir sempre apanhando alguém e pá, não estás sozinho. E quando tu apanhas uma meia maratona em que estás assim tanto tempo sozinho, opá, olha, foi mesmo desgastante, principalmente depois da última parte em que estava a escorregar. Sim, Mas, se não me engano. e tu já estás a pensar. Desculpa, Luís. Não, diz. Só que já mencionaste Valência, estás a pensar já este ano Não. tentar novamente a tua sorte na meia? Estou a ponderar ainda fazer uma agora, mas não Valência. E Valência não, por uma simples razão. Pá, o Benfica é quem me paga. Pá, eu não sei, Claro. ainda não sei como é que vai ser o próximo ano, né? Temos de negociar, mas eu como sou atleta de um clube, eu vou treinar para o clube, para os objetivos do clube, e nessa altura estou a treinar para o corta-mato, por isso é que eu não estou a pensar em fazer Valência. É para o Nacional de Para o corta-mato. Nacional de corta-mato, depois ainda por cima o europeu é cá em Portugal este ano. Pá, e até janeiro, como também até o Nacional de Estrada, opá, a minha época até aí é focada no clube. Depois não quer dizer que não seja, obviamente que, por exemplo, agora eu também estive em altitude a pensar nos campeonatos de clubes, mas aí já consigo ter alguma margem para ter ali para apostar numa prova para mim, como fiz no ano passado em Sevilha, ou seja, e vai ser sempre nesse período em que eu vou apostar em algo fora do, assim, mais meias maratonas ou assim, vai ser nessa altura. Antes é difícil. Sim, pronto, mas havendo alguma vez a oportunidade, e a Valência, eu já lá corri a maratona e aquilo é muito bem organizado. Mesmo eu na altura corri para 3 horas e pá, aquilo está muito bem organizado. E depois a profundidade é brutal. Eu recordo que o Barata, quando fez lá, eu acho que ele fez lá os 59 qualquer coisa à meia, 59-40, se não me engano, e depois as 2-7. E quer numa, quer noutra, ele nos 59 chegou com um espanhol e às 2-7 tinha pessoal à frente, tinha pessoal atrás. Por isso, mesmo esses ritmos, há uma profundidade brutal. E para vocês, claro que o Vítor, mesmo aqui nestas provas, já fica por vezes sozinho. Eu, que sou mais lento, não noto tanto esse problema, mas pronto, para o pessoal que anda a sério é gritante às vezes, porque diferença. há provas que rapidamente, passado 1 quilómetro, já estás sozinho e acredito que isso faça toda a diferença. Sim. Luís, deixa-me só voltar aqui atrás no tema do teu caminho até à meia maratona, só para perceber se percebi bem e só para ver se arranca aqui uma opinião tua. Mas tu falaste que entre, se não me engano, foi a São Silvestre e o Nacional de Estrada e a meia maratona, falaste aí 3 semanas em que fizeste 3 treinos específicos para a meia de Sevilha. Isto quer dizer que não fizeste uma semana de tapering ou simplesmente escolheste aí a semana de tapering? Olha, isso era aquela coisa que eu estava a dizer do volume, de manter sempre um volume bastante alto. Pá. Agora, é engraçado falar disto, mas por exemplo, eu para o Nacional de Estrada fiz
fiz 160 km nessa semana. E na semana de Sevilha fiz 120. Estás a ver? Tipo, esse foi o meu tapering. Tipo, pá, quando tu estás. Quando, Estou a perceber. não, tipo, porque mas por exemplo, é que eu estava-te a dizer, olha, para o europeu de meia maratona já fiz para aí só 90 ou 100 km. Pá, Isto foi a intensidade, se calhar, com menos intensidade, mas com algum volume, com o volume. Exatamente, ou seja, pá, quando tu estás ali muito rotinado ali a treinar aqueles ritmos, quando estás habituado a treinar dia sim, dia não, a fazer específico, opá, só fazendo 2 dias e entre treinos específicos mais leves, epá, tu sentes logo o boost, estás a ver? E depois lá está, é só o facto que imagina tu estás a vir de uma semana 160, vens para 150, 140, tu chegas a 130, estás a pensar, eu já não estou a treinar nada. Tens mesmo essa sensação. Pá, então é um bocado isso, tipo, pá, para mim 120 acabas por pronto, olha, É um baseline quase. yeah, pá, porque lá está, porque às vezes só o facto que eu às vezes acabava por sentir isso, que tu estás a aliviar muito do teu normal, às vezes nem tipo, estás a sentir as pernas estranhas, tipo, parece que o teu corpo já nem está habituado a fazer aquele tipo, está um pouco de treino, sabes? E depois porque tens sempre que te lembrar que tipo, o atleta, para tu chegares ao dia bem, é uma conjunção de tu estares fresco muscularmente, mas também fisiologicamente estás no dia certo, porque sabes, tipo, aqueles gráficos que existem que tipo, o relógio neste momento dá, né? Tipo, todos os relógios dizem aquele gráfico quando estás a meter intensidade começa a subir uma linha e a forma, pronto. E o dia que tu tens que estar a top, aquilo cruza. E imagina, e às vezes pode já estar, muitas das vezes a tua forma muscular, tu estás, como aliviaste muito, estás bué da leve, mas se calhar fisiologicamente já passou, Sim, já estás cá em baixo. muito. Estás a ver? E às vezes eu acho que nós queremos aliviar tanto que depois fisiologicamente já está um bocado abaixo e então tipo é acertar ali naquele ponto que às vezes não é preciso aliviar tanto como as pessoas acham. E sim, porque às vezes até me faz confusão a pessoal que, por exemplo, obviamente mais amador, não tanto no alto rendimento, que para maratonas faz um taper de 3 semanas e eu se começasse a fazer um taper a 3 semanas da maratona, eu chegava lá já muito com as pernas muito pesadas, mesmo às vezes um taper de uma semana e meia, já se nota ali alguma letargia nas pernas, parece que já não dá para andar a ritmos que queremos, então 3 semanas parece-me Isso até é o. Isso imagina, isto é o oposto daquela malta que faltam 2 semanas para uma São Silvestre que acontece muito e diz assim: ei, olha, bora correr uma São Silvestre. Então calma, 2 semanas, falta imenso tempo, eu vou treinar. E começam a treinar essas 2 semanas. Pá, chegas lá, estás cansado, obviamente, né? Tipo, é mesmo... Já agora, só por curiosidade, estavas aí a falar nas São Silvestres. Pronto, tu fizeste o Nacional de Estrada, que foi logo mesmo no início do Foi ano. dia 4 ou dia 5. Dia 4. Mas tu estiveste também na Amadora, na São Silvestre, eu recordo, tenho ideia de... ok. Lá está, tipo, essa semana foi um teste para mim e pá, olha, fiz São Silvestre de Lisboa no sábado, fiz terça-feira a da Amadora e fiz sábado nacional. Pá, imagina... Fizeste pódio até na Amadora, se não me engano. Na Amadora fiz terceira. Pá, imagina, visto de fora, pode ser difícil entender, mas é simplesmente tu perceberes o que é que estás a fazer em cada corrida, estás a perceber? E saberes quando é que, mais uma vez, qual é que é o teu foco. E o meu foco era o Nacional de Estrada, não era a São Silvestre da Amadora, não era a São Silvestre de Lisboa, porque nós vamos lá porque vamos ganhar dinheiro. Isto é tão simples como isso. Tipo, nós andamos aqui, no fundo temos que ganhar dinheiro. O trabalho? O vosso trabalho, no fundo. Exatamente. Só que lá está, tu não podes confundir ganhar dinheiro com o objetivo real que tu estás a fazer. Se o teu objetivo é só ganhar dinheiro, tu vais lá e então estás na tua melhor forma. Agora, eu não me importo perder, não me importo porque vou perder dinheiro, mas não me importo perder com atletas nessas São Silvestres porque eu sei qual é o meu foco. O foco é outro. Eu posso chegar ao Nacional e correr mal, porque toda a gente tem dias maus. Mas lá está, eu já tenho neste momento uma maturidade que me relaxa e eu sei o que é que eu estou a fazer e eu sei o que é suposto sentir
e o que é suposto dar naquela prova, entendes? E pá, essa semana treinei muito, competi muito, mas sabia o que é que eu estava a fazer. E opá, isso faz com que, por exemplo, normal, tipo, às vezes tu vais competir e corre-te mal a prova, tu já dormes mal. Epá, mas eu tendo noção do que eu estava a fazer, eu não estava a dormir mal, eu até estava a dormir bem. Claro, Estás a perceber? E isso faz com claro. que tu depois chegues ao dia certo e estás bem. E estás a render. E depois é a malta ter noção que provavelmente tu estavas a fazer isso, e lá está, tu sabias qual é que era o teu end goal, mas que provavelmente ao mesmo tempo que isso não estavas a meter 2 e 3 treinos de séries por semana. Porque a competição estava a substituir, digo eu. Sim, exatamente. A competição estava a substituir treinos específicos e digo-te já que a minha maior dificuldade nessa semana foi a passagem de ano. Foi depois da São Silvestre da Amadora, eu pensei, ok, eu vou fazer a contagem e tudo, mas eu não posso cansar-me, eu hoje tenho que dormir muito. Era a única coisa que eu pensava. E obviamente, é um dia de festa que está marcado, né? Tu já sabes que naquele dia tu vais festejar. Mas era tipo, só queria comer bem, não beber nada, beber água, estar ali focado, porque sabia que o objetivo real era daqui a 3 dias, e isso é aquela coisa que é mais importante, porque nós atletas quase nunca saímos, quase nunca festejamos. E tendo ali, de repente, marcas um jantar com os teus amigos, facilmente tu... olha, só um ou 2 copos, estás a ver? E relaxas demasiado. E eu nessa noite eu só pensava, eu estou aqui, mas eu daqui um bocado vou dormir para descansar. Sim, especialmente depois da Amadora, que é um par de pernas. Sim, aquilo é duro. Exatamente. Sim. Só voltando aqui a outra coisa que tu também disseste, e super interessante, a questão dos gráficos, performance e afins e carga de treino. Tu segues, utilizas alguma espécie de tracking device, alguma tecnologia que te ajude nisto, ou é sensações e obviamente testes de lactato em pista? Não. Quem utiliza isso é uma treinadora do Training Peaks, o Manel. Eu não o utilizo. Eu acabo por ter, pronto, com os 16 anos, já mudei muitas vezes de treinador, infelizmente, porque não era um objetivo meu, mas fui percebendo sempre por mim. Já treinei sozinho, já treinei com o Alex só, e eu e o Alex já treinámos os dois por nossa conta. Começas a perceber muito de ti, e estás a perceber, tipo, às vezes não é tu perceberes do género e venderes curso, tipo, assim nunca vais te lesionar, assim vais fazer uma 2, uma 5, não, eu entendo de mim, estás a ver, tipo, eu já fiz tantos treinos diferentes, já percebi o que é que funciona comigo, que eu consigo perceber como é que eu estou, consigo ler o meu corpo, porque acima de tudo, tu podes ter os aparelhos todos que tu quiseres, tu tipo acordas e não percebes como é que estás, esquece, tipo, não vale a pena estás a olhar para... Por isso é que imagina, eu cheguei a usar o UP também para perceber, aquilo só confirmava o que eu já sentia, tipo, aquilo não me estava a dar novidade nenhuma, então eu disse, não vou estar a gastar dinheiro nisto. Embora, se eu tivesse muito dinheiro, acredita que eu usava, que ia ser divertido estar todos os dias a monitorizar ali aquelas coisas. Agora, como aquilo ia-me custar dinheiro, eu pensei, isto é-me só a confirmar, estás a ver? Claro. E claro que às vezes falhas, tipo, às vezes por algum motivo, tipo, estás a correr e estás a sentir um bocado diferente, mas eu só faço uma coisa, que é tentar perceber o que é que aconteceu para trás, estás a perceber? E depois de tu fazes isso muitas vezes, por exemplo, ou quando te lesionas e começas a olhar para trás, o que é que tu fizeste que podias ter feito diferente, ou o que é que tu sentiste que não ligaste, estás a perceber? Quando começa a acontecer coisas diferentes e muitas vezes, tu já sabes o que é que vais fazer, tu começas a sentir uma coisa, e tu já vais precaver porque já sabes o que é que vem a isso, tu não fizeres aquilo, estás a perceber? E é a mesma coisa quando tu estás a treinar para uma prova. Eu já treinei, por exemplo, também com muitas pessoas, tipo, há muitos atletas de treino que chegam à prova e que não conseguem. Isso também, por exemplo, tu podes estar na melhor forma física e depois chegas à prova e não, e pressionas-te, porque a coisa que mais conta no atletismo é a cabeça, e como tu estás a lidar com a pressão, ou a pressão que tu metes a ti mesmo. Isto acaba por ser também bastantes anos tipo de altos e baixos, sabes? Que depois tu chegas ali e tu já sabes, ok, tipo, eu já passei por isto, tipo, ok, isto é normal, estás a perceber? Agora,
a cena do Training Peaks e dos gráficos, eu sei que o meu treinador vê, eu sei que se perguntar ele vai me dizer, mas até hoje por acaso nunca lhe perguntei nada sobre isso. Por isso é que tens um treinador, não é? É para ele fazer esse trabalho. Exatamente. Ei, olha, e mudando agora aqui radicalmente o foco, gostávamos de falar aqui também um bocadinho da Associação de Atletas do Alto Rendimento, do qual és presidente. Como é que surgiu essa oportunidade? Pronto, e quais os objetivos da associação e o que é que vocês têm tentado fazer? Tem uma presença bastante forte e vejo bastantes posts da associação. Como é que tem sido essa experiência? E já agora, desculpa, acho que também era uma mais-valia tu até explicares o que é a associação e quando é que surgiu, porque acho que eu vou falar por mim, só conheci há pouco tempo, há uns meses, por causa de uma story ou qualquer coisa assim, acho que até foi do Samuel. Acredito que muita gente desconheça completamente a existência de tal associação. Sim, basicamente a associação nasceu, acho que foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas acho que foi mesmo 90. E basicamente aquilo agora chama-se Associação de Atletas de Atletismo, antigamente era a Associação de Atletas de Alta Competição. Porque basicamente era uma associação que protegia e protege os interesses dos atletas. E depois em 2012 teve muito tempo parado, teve 8 anos parado até 2020, porque a associação começou a ser, além de conotada, não tanto para o objetivo, que é defender os interesses dos atletas, mas a começar a ser conotada por interesses eleitorais da federação. Porquê? Porque a associação tem 4 votos, ou 5, tem 5 votos, acho eu. E, por exemplo, para dar um exemplo, as associações regionais têm 2 votos, ou seja, a Associação de Atletas acaba por ter um peso grande, da direção que vai para a federação. Então, aquilo de repente ficou só, as pessoas estavam lá, do género era tipo para estar a votar. Em 2020, o Diogo Antunes, o atleta dos 100 metros, pegou, juntou-se com o Tiago Aperta e assim, e quiseram criar a associação. Na altura, eu lembro-me de um deles ter partilhou também num Insta Story a dizer que estavam à procura de elementos. Eu mandei mensagem e eles disseram, olha, pois se nós precisarmos de ti, nós falámos, isso aqui, pronto. Eu fiquei na altura como secretário. Aquilo começou assim, voltámos a reativar a associação. E pronto, olha, e começámos, e basicamente o que nós realmente fazemos é sempre que é preciso alguma coisa para algum atleta ou seleção nacional, perceber porque é que os critérios são assim, ou por exemplo, a maioria tem a ver com dinheiros da bolsa que nós temos direito da federação, e problemas que possam ter ou assim, nós tentamos intervir, porque a verdade é que não temos assim um peso tão grande na situação. Depois, em 2022, o Diogo Antunes não quis mais, perguntou quem é que queria assumir, e eu disse, não me importa, e eu sinceramente até acho que nós podemos fazer algumas coisas, porque uma das coisas, por exemplo, que nós mudámos, nós depois já foi em 2023, que pronto, nós vamos às Assembleias Gerais, também estamos lá presentes, e pronto, e tu podes trazer temas e podes tentar mudar, porque há 2 maneiras de mudar os regulamentos, na Assembleia Geral, com votos de toda a gente ser aprovado, ou então em direção da Federação. Nós não estamos nas direções, por isso tem que ser só na Assembleia. Então havia um grande problema até essa data, que basicamente um atleta, tu tinhas níveis consoante tu fosses internacional, medalhado, tinhas um nível como atleta, ou seja, quase como ter um passe, um clube tem que te pagar por um passe como existe no futebol. Só que isso não faz sentido no atletismo, por uma razão, que não existe dinheiro. E imagina, e se tu és atleta internacional, que na altura, só por seres internacional, imagina sénior, o teu passe custa tipo 2.000 euros. Mas se o Benfica ou o Sporting não te quer, tu tens que ir para um clube mais fraco, que 2.000 euros é o dinheiro que ele tem para te dar no ano inteiro. Ou seja, só para tu ires para lá, o clube já vai te pagar só o passe. O que fazia com que muitos atletas, Susana Costa, Irina Rodrigues, Liliana K, que foram as mais recentes, mas houve imensos atletas que tiveram que ficar individuais porque não
pá, o clube não conseguia pagar esse dinheiro do passe, estás a ver? Pá, Ou seja, então, tu eras vítima do próprio sucesso, quase, porque exatamente. Opa, mas isso foi fácil porque isso foi criado nos anos 2000 e pouco pela Federação, porque lá está, porque isso ia trazer mais dinheiro às associações, porque aquilo era tipo, acho que era 15% para a associação e o resto é para o clube. Opa, e o que é que nós achamos, por exemplo, e qual é que foi a nossa proposta para nós mudarmos? Foi, epá, ok, vamos tirar este dinheiro, mas faz sentido o clube que forma um atleta ter dinheiro ou receber dinheiro pela formação. Então, basicamente, fizemos ali até aos 21 anos, acho que foi assim que ficou, com maior valor entre os 17 e 18 anos. Porquê? Porque também os maiores clubes vão buscar os atletas aos 17 anos, basicamente, porque é quando tu vais para Júnior e é quando também podes mudar de associação, porque supostamente até juvenil tu não podes mudar de associações. Um, por regra, mas podes pedir um requisito e se for aprovado entre ambas as associações tu podes mudar. Mas a regra é que tu não podes mudar. Mas, ou seja, o que é que nós fizemos? Fizemos mais ou menos pelo valor do atleta e pelo ranking, o lugar no ranking que ele está. Esse atleta tem um valor e imagina que o atleta é primeiro do ranking em juvenil segundo ano e em júnior primeiro ano vai para outro clube, esse clube vai ter que pagar um montante, que eu não sei de cor, a esse clube e à associação. Opa, foi a proposta que nós fizemos, simplesmente para haver mais para ser mais fácil tu andares de um clube para o outro quando já tens o alto rendimento e quando já és atleta formado, mas também compensar os clubes que formam. essas formações. Porque acima de tudo o alto rendimento vive muito desses clubes, vive muito das pessoas que não ganham quase nada, em que vêm da terrinha, que foi o meu caso e a maior parte dos casos que existem é tipo, tu não começas no Benfica nem no Sporting, muitas das vezes tu começas nos outros clubes e esses clubes também têm que ser recompensados e têm que ser valorizados. E então foi essa a nossa ideia por trás dessa medida. Obviamente que isto não dá para agradar a gregos e a troianos e há sempre quem não concorda, mas na Associação de Atletas nós estamos ali para defender os interesses dos atletas. Dos atletas, E opá, outra coisa que nós defendemos na altura é que, por exemplo, na Associação Europeia, a pontuar atualmente, por exemplo, para as nações e para a Taça da Europa de Clubes, só pontuam 3 atletas. Ou seja, não é preciso, ou seja, quando tu vais ao Europeu de corta-mato, só pontuam os 3 primeiros. Ou seja, antigamente eram 4 e antigamente ainda eram 6. Ou seja, eles foram sempre cortando com os atletas pontuáveis e eles queriam fazer a mesma coisa aqui em Portugal, a antiga direção. E uma das coisas que nós viemos explicar era o que ia acontecer se realmente fossem 3 só a pontuar. Porque a maioria dos atletas que tentam fazer isto de maneira profissional estão no Benfica ou no Sporting. E somos para aí 7 ou 8 só em cada desses clubes, aí fazer um corta-mato. Se eles só precisam de 3, quando um pode ser estrangeiro, que muitas das vezes a malta mete um caniano, de repente dos 2 atletas portugueses. Se o Benfica e o Sporting deixam de apostar em nós, esquece, acaba o atletismo. Corta logo por ali. Acaba o atletismo. É que imagina, quem sustenta isto em Portugal são os clubes. Não são, na federação está lá quando já és muito bom. E é assim mesmo que tem que ser. Entendes? Tipo, a federação não consegue, nem tem hipótese tipo, de pegarem todos os atletas e apoiar todos os atletas. É os clubes que fazem isso. Estás a ver? Então, se acontecesse isso, pá, ia ser muito mal. E nós também conseguimos impedir que isso acontecesse. Também foi aprovado. Pá, e pronto, e basicamente a nossa função é essa. Embora, lá está, eu também sinto que de repente as pessoas, quem conhece a associação é tudo muito malta de alto rendimento, porque está por dentro destes assuntos. Há outros assuntos, há pequenos assuntos que as pessoas não estão, mas por exemplo este ano o período de transferências foi mais cedo e a malta não sabia, e isso foi também uma das coisas que nós tivemos por dentro. Pá, mas também percebo que nós nas redes sociais não somos assim tão fortes quanto isso, porque pá, todos nós temos as nossas cenas a rolar e depois acaba isso por estar um bocado mais para trás, mas nós junto da federação e sempre quando um atleta tenta vir ter connosco e falar, nós tentamos sempre ajudar, embora não sejamos tão transparentes depois nas redes sociais e não mostramos tanto esse trabalho que fazemos. Mas era isso, pá, e pegando agora também naquilo que eu vos falei ontem do novo projeto que nós estamos a fazer, pá, eu sinto que a associação está tão conectada com esse trabalho que eu também gostaria que fosse um bocado para fora e que tentasse alargar mais os horizontes. E foi assim que eu em janeiro vi
este programa do Comitê Olímpico que se chama Novas Lideranças e que basicamente é por base, tem por base ter um desporto mais igual e cada vez mais este assunto está na berra e o Comitê Olímpico, até para estes Jogos Olímpicos, trabalharam muito nesse aspecto de ter 50% homens e 50% mulheres a participar, e foi a primeira vez que conseguiram, desde o início dos Jogos, foi a primeira vez que conseguiram ter 50 atletas femininos e masculinos. Isto porque o workshop consiste em tu criares um projeto na tua associação ou no teu clube relativamente a este tema. O que nós decidimos fazer foi criar percursos seguros para correr. Porquê? Porque na maioria dos desportos dos meus colegas que estão lá no workshop tem muito a ver ainda com a associação de ok, o futebol é para homens, o balé é para meninas, então tipo, está muito ainda na discussão isto, então eles estão muito a desmitificar essa situação. No atletismo, felizmente, quando tu vais ver atletismo, tu não pensas que vais ver homens ou mulheres, tu vais ver os dois. Então o problema já não era esse. E o problema veio de um simples treino que eu uma vez tive com uma colega de atletismo que me disse que estávamos a correr à volta da pista, tínhamos 15 km para fazer, obviamente eu não queria fazer os 15 km na pista, e disse-lhe, bora correr lá para fora. E ao início ela não quis, eu voltei a insistir, até que ela me explicou o motivo de não querer ir correr lá para fora, e disse-me que das últimas 2 vezes que tinha ido correr lá fora tinha sido assediado pela mesma pessoa, e em que a segunda vez foi mesmo perseguida. E obviamente eu nunca tinha pensado nisso, né? Tipo, nunca passou-se aquilo comigo. Agora com este projeto eu fui tentar perceber se aquilo tinha sido um caso isolado ou se realmente era algo que acontecia a mais gente, né? E realmente infelizmente é algo que acontece. Sim, é recorrente, infelizmente. É recorrente. Acho que todos nós já ouvimos histórias. Sim, eu acho que até tem a ver mais com malta que não treina tanto na pista, porque eu acabo por estar muito ligado a isso, mas mais as pessoas normais que vão correr à rua é que sentem mais este tipo de ameaça. Então a nossa ideia foi criar simplesmente percursos seguros, fazer requisitos que tu tens que cumprir para um percurso ser seguro para fazer para a prática da modalidade. E nós criámos 3 certificados, o básico, o intermédio e o avançado. Basicamente o básico tem 4 requisitos para ser já um percurso básico de segurança, que é ter hidratação, iluminação, iluminação é o que mais preocupa, correr em passos escuros. Depois é ser bom para correr e ter sinalização. Depois o intermédio já tem câmaras de vigilância orientadas, monitorizadas por polícia, e o terceiro, o mais avançado, já tem nas horas críticas polícia presente. Basicamente as horas críticas quais são? É muito cedo, ou seja, das 6 da manhã às 8 da manhã e 8 da noite às 10 da noite, que é onde normalmente a maior parte do ano já está escuro, e é quando a maior parte das pessoas vão fazer, principalmente as mulheres, vão fazer as corridas. Então é aí que nós vamos tentar incidir para ter uma maior segurança. E é que eu disse que as mulheres correm mais nessas horas, porque também encontrei um estudo feito pelo Strava, que o Strava, como tem muitos dados sobre os seus utilizadores, conseguiu ver diferenças nos utilizadores masculinos e femininos, e percebeu que as mulheres ou treinam muito cedo ou treinam muito tarde. E uma explicação pode ser simplesmente porque as mulheres ainda, cada vez menos, mas ainda têm um papel em casa muito mais predominante que os homens, e então têm que treinar ou mais cedo ou mais tarde, e isso acaba por ser um problema ainda maior, porque lá está, não tendo aquilo muita luminosidade ou poucas pessoas a essa hora, cria uma sensação ainda de maior medo. Então a nossa ideia é começar. Eu gostava que o primeiro projeto fosse aqui em Oeiras, porque aqui já tens quase todos os requisitos para ser um percurso seguro, e perceber se realmente isto é viável, porque isto vai ser apresentado amanhã no Comitê Olímpico, e depois era implementar isto e tentar. A ideia era que isto fosse para muitos sítios no país, e que mais gente praticasse atletismo. Era essa mesmo a nossa ideia.
Sim, não. Aliás, tu tocaste aí muito bem na questão do. Pá, primeiro de tudo, obrigado por toda a explicação que tu deste. Acho que foi tudo bastante elucidativo e dar os parabéns também por esta excelente iniciativa. E lá está, como tu mencionaste, falámos ontem e eu já tinha passado que, infelizmente, é algo que eu tenho ouvido falar à minha volta, principalmente, obviamente, de atletas do sexo feminino. Essa maior insegurança a correr em certas zonas, e não estou a falar de Oeiras, estou a falar de várias zonas aqui da Grande Lisboa. Tu mencionaste aí muito bem a questão do Strava e Luís, tu às vezes tu és muito maior utilizador do Strava do que eu. O Strava, os heatmaps e afins, aquilo dá para fazer drill down destas questões do sexo e assim, ou é algo que tu só consegues ver mesmo o aspecto geral? Eu acho que tu consegues, se não me engano, por segmentos, o Strava tem aquela coisa toda dos segmentos. Eu acho que tu consegues, por exemplo, ver para um segmento quem é que correu lá hoje ou esta semana. Desde que tenhas os teus dados públicos, claro, o perfil aberto. Julgo que dá para ver isso. De antes ainda, eu lembro-me já que há uns 10 anos, quando comecei a utilizar, tu aí conseguias mesmo ver quem é que passou por ti durante o treino. E depois acabaram com isso. Percebe-se porquê. Claro. Mas tenho ideia, não tenho a 100% a certeza do que estou a dizer, mas eu tenho ideia que se fores ver, por exemplo, qualquer segmento, tu consegues lá ver quem é que, obviamente, os rankings e creio que consegues filtrar o último mês, a última semana, o último dia, acho que consegues fazer isso. Novamente, não tenho 100% de certeza. Não, porque era interessante também perceber certas zonas que poderiam ser evitadas, que já por si próprio as atletas de sexo feminino andam a evitar. Não sei se o próprio Strava Heatmap era capaz de extrair esses dados. Mas pronto, isto lá está. Isto eu já sou aqui a falar. Mas e como é que vocês estavam a pensar implementar isso? Ou seja, era publicando mapas, a nossa ideia, redes sociais? assim, o público-alvo são as autarquias, as câmaras municipais. A ideia é mesmo nós tentarmos sensibilizar os vereadores e os presidentes da Câmara para implementar este tipo de iniciativas, porque isto é para a população em geral, ou seja, e um concelho que tem este tipo de iniciativas acaba por ser também apelativo para as pessoas lá viverem, porque sabem que isto é mais um plus no concelho, porque estão a pensar na população, ou seja, e aqui é a mesma ideia, é trazer as pessoas a correr na rua de maneira segura e simplesmente mostrar que uma simples corrida é diferente para o sexo masculino e para o sexo feminino, e quando estão a fazer as obras ao planeamento urbanístico, ter em causa estas pequenas subtilezas que não é igual para o sexo masculino e para o sexo feminino, e então consciencializar os decisores vai fazer com que por menos é a nossa ideia, que consigamos ter mais estes percursos aí para Portugal fora, e depois, claro, que quanto mais publicidade conseguimos fazer e as pessoas saberem que isto é um assunto, e também falar sobre isto, porque da mesma maneira que eu não sabia, se não me tivessem falado ou comentado comigo, e agora eu andei a pesquisar e também percebi muito do que se passa também com os workshops que tive no Comitê Olímpico, mostrar que isto é um tema, e acho que estamos a viver num período em que, porque os youtubers estão com muita visibilidade, estão a ter um discurso exatamente oposto, estão a ter um discurso que a mulher é em casa e estamos outra vez a regredir. Eu acho que este tipo de iniciativas tem que haver simplesmente por causa disso, porque às vezes parece que quem não estuda a história até aqui parece que de alguma maneira se esquece e volta-se a repetir as coisas, e então também tem que haver o outro lado da moeda e haver pessoas como nós que querem fazer o oposto, e eu sei que isto é difícil porque essa malta desses youtubers vão ter sempre muito mais visibilidade que nós e muito mais audiência, e pronto, mas nós estamos aqui também a fazer o nosso papel. Sim, olha, e eu falo por mim, mas acho que falo pelo Vítor, que nós também tínhamos todo o interesse em nos associarmos no possível à iniciativa e publicitar de alguma maneira. Por isso, Vítor, acho que também concordas em absoluto. Vamos trabalhar isso.
Sim. Sim, Sem definitivamente. dúvida. Para mim é uma iniciativa do melhor que eu ouvi falar nos últimos tempos, mais do que. É melhor vou mencionar nomes, mas coisas como os passes e afins que ouvimos falar há uns meses, acho que era passo do atleta, qualquer coisa assim. Mas isto é uma iniciativa de louvar e pá, espero mesmo que siga para a frente e que tenha a melhor implementação possível, porque às vezes depois onde falham estas coisas, e muito infelizmente, é depois na implementação. Até podem ser aprovadas, mas depois a implementação acaba por ser deficiente e Ou tu acabaste de demorada, dizer ou... que era por autarquia e às vezes esperemos que, apesar de ser por autarquia, haja aqui uma standardização da medida, porque senão vai ser difícil. Porque imaginemos alguém que viaja pelo país, quer perceber quais são aqui as melhores alternativas para correr em segurança. Então, mas vamos dizer, em Oeiras, eu acedia a este site e via. Agora, aqui não tenho um site para ver, é noutra plataforma qualquer, é de outra forma qualquer, é num flyer. Sim. Opa, Pronto. eu também já pensei nisso e lá está, por isso é que nós criamos também certificados diferentes, níveis diferentes, porque nós sabemos que as realidades vão ser diferentes. Outra coisa que nós neste momento não temos, por exemplo, é a capacidade da criação de um site para fazer isso mesmo, para estar tudo no mesmo site e conseguires ir depois para isso mesmo. A ideia também seria, porque a primeira vez que eu pensei numa coisa destas até foi a pensar em pistas de atletismo, mas depois percebi que ia ser muito mais difícil e também depois pensei na parte da estrada. Mas para isso precisamos de financiamento também para ir por esses caminhos e lá está, é isso mesmo. Eu sei que a ideia pode ter pernas para andar, vai depender também de nós, vai depender do financiamento que eventualmente podemos ter ou não para conseguir fazer isto, porque a associação não tem dinheiro para fazer sequer um site. Então, olha, eu quero muito que isto seja para a frente, vamos ver como é que vai correr. Sim, definitivamente. Como disse, nós cá estaremos para tentar de algum modo ajudar. Bem, e se calhar aqui para fecharmos, voltando agora aqui ao atleta André. André Pereira. Sim. Como é que estás aí de próximos objetivos, quer a curto, quer a longo prazo? Por exemplo, 2028, Los Angeles, se é um foco. Como é que estão esses objetivos novamente a curto prazo e a médio e a longo prazo também? Olha, eu vou-te ser muito honesto no que toca a Los Angeles. Tipo, não penso nem um segundo nisso. Já pensei demasiado, já gastei muitas horas e muitas noites em branco a pensar em Tóquio e a pensar em Paris e olha, e não fui a nenhum deles os dois, por isso não vou estar a pensar em Los Angeles. Simplesmente, olha, a curto prazo é 5.000. Vou fazer agora os 5.000 no Meeting da Maia, dia 19. Depois, em princípio, vou também ao Campeonato Nacional, os 5.000 no início de agosto. Depois é eventualmente uma meia maratona, se calhar, ainda não sei, mas vamos ver como é que as coisas correm. Se não, vai ser o Nacional, vai ser a preparação normal para o Nacional de corta-mate. A pensar no futuro, sem dúvida que vai ser longas distâncias. Já não vou para novo, ou seja, já começo a ver os miúdos mais novos com velocidade a brincarem comigo e eu a morrer ao lado deles. Por isso é normal que eu vá começar a subir distância, meias maratonas, ou se calhar, obviamente, vai ter que ser uma maratona, não sei quando, não sei qual. Também não estou muito preocupado com isso. Mas sim, olha, não penso muito no futuro, porque acima de tudo acho que temos que estar a usufruir do nosso momento atual e às vezes fazemos tantos planos que basta uma pedra na sapatilha e já não vais conseguir fazer. Por isso, uma das coisas que eu aprendi nestes últimos anos é que há muitas mais coisas para correrem mal do que para correrem bem. E para correr, como há tantas coisas, e principalmente que nós não controlarmos, eu estou só focado no atualmente e treinar. E, olha, e amanhã só penso, tenho 8 km para fazer amanhã e é isso que eu penso, e descansar até lá, só isso. Sim, a meu ver acaba por ser se calhar a maneira mais saudável de estar nisto, não só nos amadores, mas especialmente no alto rendimento, onde acredito que a pressão por vezes para conseguir resultados seja muito grande.
Bem, Vitor, e se calhar podemos Acho que sim. ir aqui para as nossas recomendações. Eu se calhar posso dar já a minha, já que estou a falar. Ainda não começou hoje, mas à data do episódio sair já está aí a ocorrer, que é o Tour de France. Como o André disse há pouco, começa sábado. Hoje estamos a gravar na quarta-feira, começa este sábado, pronto, e quando o episódio sair já vamos aí com uma semana e tal de tour, e fica aqui a minha recomendação. Curioso para ver o que é que vai ali acontecer, e também para ver especialmente o que é que o João consegue fazer no tour. Pronto, é a minha recomendação. Exatamente. Vitor aí E acho que a ponte para a minha recomendação é perfeita, porque a minha recomendação é um mini documentário que está no YouTube que chama-se Road to Number One, que é exatamente da equipa do João, dos Emirados, e do Pogacar, obviamente, e de outras tantas estrelas. É basicamente um recap da season de 2024 e obviamente que agora à data do episódio, quando o episódio sair já não faz muito sentido, mas isto era um appetizer, uma entradazinha, digamos assim, um cocktailzinho de entrada para verem antes da Tour de France. Mas pronto, de qualquer forma, são 35 minutos mais ou menos. Obviamente conseguem encaixar isso em qualquer altura. André, trazes-nos já alguma coisa? Olha, eu em termos de recomendações, olha, pensei num livro que foi o livro, pá, de certeza, não sei pá, sinceramente se alguém já falou aqui, mas é o livro do Philip Knight, do criador da Nike, que tem pá, pronto, é uma história incrível. E ele era toda a malta que faz atletismo como eu, que deve se associar muito aos pensamentos dele e a criação também da empresa que ele criou. Opá, é um livro muito bom, também muito ligado ao atletismo, por isso é que é muito bom e é uma recomendação minha. Aí pronto, e seguir os atletas portugueses aí nessas Diamond Leagues, cada vez temos mais atletas aí. Sinceramente não sei as próximas datas, mas olha, seguirem o VO2 máximo. O Fábio está sempre aí com as notícias todas e acho que acima de tudo é isso, e apoiar a malta portuguesa, que acho que estamos a voltar a uma geração top e Exatamente, é incrível estar a ver isso outra vez. Sem dúvida, Sim, sem dúvida. acho que obviamente queremos sempre mais e mais e mais, mas acho que obviamente nós estamos aqui no nicho, não é? Nós temos as nossas redes sociais moldadas para seguir estas notícias todas, mas epá, eu sou um atleta amador, obviamente, mas ando aqui já, então estamos em 2025, digamos que ando aqui já há 12 ou 13 anos, e mesmo já seguindo este nicho já há muito tempo, é óbvio que nos últimos par de anos, se calhar, tem havido aqui um boom gigante a nível de divulgação, e lá está, os atletas estão na Diamond League e noutras competições e dos recordes que se têm batido, e não só, mesmo pá, o awareness, e desculpem estar a usar termos em inglês, o que as pessoas estão a começar a sentir à volta do atletismo tem sido prezado, e claro, puxando aqui a braço à nossa sardinha, projetos como este, como o VO2 Máximo, como o próprio Tricast, embora puxe mais ao triatlo, mas que também, o facto das pessoas ligarem mais a triatlo vai puxar mais pessoas para o atletismo. Acho que é de prezar, e lá está. Estamos a viver um bom momento, e acho que espero que tenha margem ainda para crescer bastante. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Bem, e assim acho que podemos fechar. André, uma vez mais, muito obrigado a teres aqui acedido ao nosso convite, e até com tanta celeridade. Muito obrigado. Acho que deu uma conversa mesmo muito, muito interessante, e foi fixe não só perceber aqui o teu prisma de atleta, mas esta última parte da conversa sobre a associação e todos os projetos que têm feito também acho que foi brutal. Por isso, uma vez mais obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, André. Bem, malta, pessoal, até daqui a 15 dias. Fiquem bem, até ao próximo episódio. Muito obrigado.